Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver 3 exercícios que tratam do teorema fundamental do cálculo, calculando a área limitada por uma curva de uma função e o eixo x. Espero que goste. O enunciado desse exercício é o seguinte: calcule a área de uma região delimitada pela curva da função y igual a f de x, x² menos 4x mais 3, o eixo x de 0 até 2, tá? Então esse seria o enunciado desse exercício. Bem, o que nós vamos fazer? Primeiro, vou definir o que seria o cálculo de área, né? A área da sua forma mais simples, a área é uma integral definida de a até b de f de x dx, tá? Bem, essa definição, né, esse teorema fundamental do cálculo sendo aplicado aqui, olha, para calcular a área, que seria o f de b menos o f de a, essa é a definição para os casos mais simples, né? Lembre-se, se a sua área tem esse aspecto, né, uma função f, no intervalo de a até b, a sua área está toda onde a sua função f é positiva, então nesse caso aqui a sua área é o próprio f de x. Só que isso não acontece sempre, nós temos situações em que a sua função f ela entra na parte em que ela é negativa. Se isso estiver no intervalo de a até b, você vai ter uma situação como esta, tá? Uma situação em que a sua área, né, tem uma parte positiva e uma parte negativa. Nessa situação aqui, o que nós vamos começar a resolver essa integral? Primeiro observando o gráfico dessa função de 0 até 2, né? Então, começar fazendo aí, ó, o gráfico dessa função f de x, que é um x² menos 4x mais 3, né? Eu quero visualizar o gráfico dessa função, né? Saber se ele tem esse aspecto ou esse, no intervalo de 0 até 2. Então, me interessa só esse intervalo, né? Aí eu sei que a curva é a curva de uma parábola, né? Então, de 0 até 2 vou ter, né? Vou ter valores de x e de y, x igual a 0, 1, 2. Bastam esses 3 pontos. Se o x for 0, 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3, o y é 3. Se o x for 1, 1 mais 3, 4, 4 menos 4, 0. Se o x for 2, 2 ao quadrado, 4. 4 mais 3, 7. 4 vezes 2, 8. 7 menos 8, menos 1. Perceba que aparece aqui um número negativo, né? Tá? Indicando que o valor funcional y nesse pedacinho está na parte negativa, tá? Sua função desce aqui para a parte negativa. Como é que seria o pedacinho desse gráfico? Perceba que é só um pedacinho, né? Interessa para nós só de 0 até 2, tá? Então um pedacinho desse gráfico vai ser, né? Ele vai ser aqui para x igual a 0, 1, 2, né? O y igual a 1, 2, 3 e menos 1. Tá? Então, quais são os pontos? Para x igual a 0, y é 3. Tá? Essa parábola ela passa por esse ponto. Para x igual a 1, o y é 0. Então, ela passa por esse ponto. Para x igual a 2, o y é menos 1. Ela passa por esse ponto. Então perceba que é um pedacinho dessa curva, né? Essa curva tem esse aspecto aqui, ó. Tá? É uma curva de uma parábola. Né? Então o pedacinho dessa curva tem esse aspecto. Como é de 0 até 2 limitada pelo eixo x, então de 0
até 2, limitada pelo eixo x, a área que nós queremos calcular é essa região. Perceba que ela tem uma parte aqui em que ela é negativa, né? Então, a função f de x assume valores negativos de 1 até 2. Então, vou ter que fazer essa adaptação aqui, olha. Dividir a minha integral em duas e mudar o sinal da parte negativa, né? Porque eu quero a área é um valor absoluto, tá? Então, na verdade, essa minha integral aqui, tá? Que vai permitir calcular essa área, ela vai ter esse aspecto, né? Uma integral de 0 até 1, na parte positiva a própria função, x ao quadrado menos 4x mais 3, tá? Então aqui eu não preciso mudar o sinal, aqui eu já vou ter o cálculo da área, né? Menos uma integral, né? Menos uma integral de 1 até 2, menos uma integral de 1 até 2, da própria função, x ao quadrado menos 4x mais 3 dx. Perceba que nesse intervalo, ó, de 1 até 2, os valores funcionais são negativos, né? A integral em si vai dar um número negativo. Porém, eu quero a área, né? E a área é um valor absoluto, é positivo. Então, eu vou mudar o sinal dela aqui, tá? Teria outra opção? Teria outra opção também. Eu poderia fazer isso, né? Poderia escrever que essa área aqui, ó, ela é igual à integral de a até c da função f de x dx, mais, aí eu vou inverter os limites de integração, integral de b até c de f de x dx, tá? Porque o que acontece? Os limites de integração são usados para calcular o diferencial, né, o dx. Na verdade, isso aqui é usado para calcular o ΔX de ordem i. Então seria b menos c dividido por n. Quando você inverte a ordem, você coloca o menor em cima, c menos b passa a ter sinal negativo. E você muda o sinal do seu elemento de área aqui, tá? Mudando o sinal aqui, essa integral passa a ser, como esse aqui é negativo, esse aqui também é negativo, essa integral passa a ser positiva e você não precisa mudar o sinal. Se deixar assim, esse aqui é positivo, esse é negativo, vai ficar negativo e você precisa mudar o sinal. Aí tem a opção, tá? Vou usar a primeira opção, que eu já coloquei lá, tá? Como é que vai ser a resolução dessa integral, né? Bem, isso daqui vai ser igual a, né? Vamos montar nossa primitiva da função, né? Integral de x quadrado. É o x ao cubo sobre 3, menos integral de 4x, 4 vezes x ao quadrado sobre 2, integral de 3, mais 3x. Essa primeira integral no intervalo de 0 até 1, menos, aí a segunda integral, mesma coisa. X ao cubo sobre 3, menos 4 vezes x ao quadrado sobre 2, mais 3x, no intervalo de 1 até 2, tá? Então nós achamos aqui a primitiva da função. Agora tem que montar aí o teorema fundamental do cálculo, né? Que é o f de b menos f de a para a primeira, né? Para a primeira integral, menos f de b menos f de a para a segunda integral. Então isto vai ser igual a, né? F de b menos f de a para a primeira integral. F de b é o f de 1. Então 1 ao cubo sobre 3 menos. Perceba que aqui nós podemos simplificar, né? 4 por 2 vai dar 2. Então, menos 2 vezes 1 ao quadrado mais 3 vezes 1. Então, esse é o f de b. Menos o f de a, que é o f de 0. 0 ao cubo dividido por 3, menos 2 vezes 0 ao quadrado, mais 3 vezes 0, tá? Então essa aqui seria a nossa primeira integral, tá? Tudo isso menos, né? Menos. Agora vamos colocar agora a nossa segunda integral. F de b menos f de a. F de b, 2 ao cubo dividido por 3, né? É essa função aqui para x igual a 2. Ali também cabe uma simplificação, né? 4 por 2 vai dar 2, né? Tá?
Então, menos 2 vezes 2 ao quadrado mais 3 vezes 2. Então, esse é o f de B menos o f de A, que é o f de 1. 1 ao cubo dividido por 3, menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, né? Fechamos aqui a nossa segunda. Agora nós precisamos colocar isso aí em ordem, né? Perceba que uma parcela aqui, olha, 0 ao cubo é 0, 0 sobre 3 é 0, 2 vezes 0 é 0. Essa parcela aqui vai desaparecer, né? Tá? Essa parcela aqui vai desaparecer. O que vai sobrar, né? Vai sobrar essa seguinte continha. Isso aqui vai ser igual a 1/3, 1/3, menos 2, mais 3. Tá? 2 ao cubo é 8, então 8/3. Lembre-se do sinalzinho de menos aqui. Então, menos 8/3. Menos 8/3. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aqui vai dar menos 8. Com menos, mais 8. 3 vezes 2, 6. Mais 6. Com menos, menos 6, tá? Aqui vai dar 1/3. Com esse menos, menos 1/3. Só que esse menos aqui também vale para essa operação. Então, 1/3 menos 1/3, com menos, mais 1/3. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes menos 2, ó, menos 2. Menos 2 com menos, mais 2. Mais 2 com menos, menos 2. 3 vezes 1, 3. Com menos, menos 3. Com menos, mais 3. Tá? Essa aí seria a nossa operação. Vamos conferir o sinal. Ó. 1/3, menos 2, mais 3. Menos 8/3, mais 8, menos 6. Menos 1/3, menos com menos mais 1/3. Mais 2, mais com menos, menos 2. Menos 3, menos com menos mais 3, tá? Então, o que acontece? O que nós podemos simplificar, né? Perceba que nós temos aqui, ó, 3 mais 3, 6, menos 6. Então, 3 mais 3, 6, menos 6, tá? Então, o que sobrou? 1/3, 2/3, menos 8/3. Então, 2/3 menos 8, 2 menos 8, menos 6. Então, isso que sobrou, menos 6 sobre 3, né? Tá? O que mais que sobrou? Menos 2, menos 2, menos 4. O que mais? Mais 8. Tá? Então, ó, 1/3, mais 1/3, 2/3, 2/3 menos 8, menos 6/3. Menos 2, menos 4, mais 8. 6 por 3 dá 2, então você vai ter menos 2, menos 4, mais 8. 8 menos 6 vai ser igual a 2, né? 8 menos 6 igual a 2, 2 unidades de área, né? Tá? 8 menos 6 igual a 2, 2 unidades de área, que é o valor da área dessa região curva aqui. Nós temos a primeira parcela, que é positiva, segunda parcela, que é negativa, só que nós colocamos um menos aqui, menos com menos, mais, então nós somamos essa área com essa, nós obtivemos 2 unidades de área como resposta. Tá? O enunciado desse exercício aí é o seguinte: determinar a área de uma região delimitada pelas curvas das funções y igual a x² menos 3x mais 2 e y igual a x mais 1. Tá? Vamos resolver esse exercício recordando qual é a nossa definição que nós temos de área, né? Lembra que a área é uma aplicação do teorema fundamental do cálculo, né? A área é igual à integral de A até B de f de x dx, que vai ser igual a f de B menos f de A. Tá?
Então a área é uma aplicação do teorema fundamental do cálculo. Só que existem mais detalhes além disso, né? A área, ela é o valor limite quando n tende a infinito da somatória de i igual a 1 até n de elementos de área A de ordem I, né? Que na verdade é o valor limite quando n tende a infinito da somatória de i igual a 1 até n do produto dos valores funcionais f de xi delta x de ordem i, tá? Então, para você poder achar qual é a sua função, não é qualquer função que você vai colocar aqui que vai te dar a área de uma região delimitada como essa. Você tem que descobrir quem é a função, tá? Lembra que a função f de x dx, na verdade, corresponde a esse, né? A esse produto, né? Que é o seu elemento de área de A de ordem I, que é o que nós vamos fazer nessa integral aí. Em geral, o que nós temos, né? Nós temos situações em que eu tenho duas funções, uma função f e uma outra função g no intervalo de A até B, delimitando uma área, né? O seu elemento de área A de ordem I, ele é definido a partir de um xi desse intervalo. Você vai encontrar aqui as funções desses pontos. E vai formar o seu elemento de área A de ordem I. Esse elemento de área A de ordem I, ele tem por área, né? Ele é um retângulo, é um elemento retangular de área, ele tem por área base vezes altura. A base é um pedaço, é uma partição do eixo x, é o nosso delta x de ordem I. A altura é a diferença entre esses dois pontos, né? É o f de xi menos esse ponto, esse menos esse, menos o g de xi, tá? Essa é a altura. Como a área é base vezes altura, isso aqui vezes delta x de ordem I, tá? Isso faz com que a área de uma região delimitada por duas curvas como essa área A, ela seja igual à integral de A até B, né? De f de x menos g de x dx, tá? Então, pelo cálculo do elemento de área, f de xi, delta x de ordem I, nós definimos uma formulazinha para situações como essa. Basta agora pegar aqui e calcular quais são os elementos, né? Tá? Perceba que nós temos aqui uma parábola de concavidade voltada para cima e uma reta crescente, tá? Como é que seria essa área, né? Vou fazer aqui do lado. Tá? Nós temos aí uma parábola de concavidade voltada para cima e uma reta crescente cruzando essa parábola, tá? Perceba que nós temos uma região aqui, né? Essa é a região delimitada pelas duas curvas, né? Vou imaginar isso aqui no eixo x no nosso sistema de coordenadas. Você imaginar o eixo x aqui, ó. Tá? Nós temos aí a nossa região delimitada por uma parábola de concavidade voltada para cima, né? x² menos 3x mais 2, e uma reta crescente x menos 1. Tá? Os valores inicial e final dessa integral estão aqui, ó. Esse é o limite inferior da integral. Esse é o limite superior da integral, tá? Perceba que o que eu preciso saber é quem é a minha função f, quem é a minha função g, né? Você pegar aqui nesse intervalo de A até B, pegar um xi qualquer,
e subir, você vai ter aqui o primeiro ponto, aqui o segundo ponto, esse aqui é a sua função f, né? Tá? Está em cima, essa diferença tem que ser positiva, né? Essa é a sua função f e a sua função g, tá? Então a primeira coisa que eu faço é o f menos g. Então a reta menos a parábola, né? Então posso começar a montar a minha integral, inclusive, né? Essa área aqui, ó, essa área aqui, ela vai ser igual a integral de, tá? F menos G, né? Nosso elemento de área. O F eu descobri que é a reta, então a reta x menos 1 menos a parábola x quadrado menos 3x mais 2, né? F menos G. F menos G dx. Tá? O que falta para descobrir, né, para terminar de montar a sua integral? Falta os valores de A e de B, que são seus limites de integração. Perceba que seus limites de integração são os pontos em que essas duas curvas se cruzam. Para calcular os valores de A e de B, basta igualar as duas funções, tá? Pega aqui a sua parábola, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2 iguala com a sua reta, x menos 1, tá? X menos 1, tá? Monta uma igualdade. Agora é só resolver. X ao quadrado menos 3x menos x menos 4x mais 2. Passa menos 1 para cá. Mais 2 mais 1 mais 3 igual a 0. E aí aplica Bhaskara, né? Tá? Então delta aqui vai ser igual a b, que é o menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Bem, menos 4 ao quadrado, 16. 16, 4 vezes 3, 12. 16 menos 12. 16 menos 12, 4. Tá? Então, nosso delta é 4. Quais são os valores de x? Né? Os valores de x vão ser iguais a menos b, então menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 2, sobre 2 vezes a, sobre 2. Que vai ser igual a menos com menos mais, então 4 mais ou menos 2 sobre 2. Que vai nos dar duas raízes, né? Primeira raiz, 4 menos 2, 2 por 2, 1. Segunda raiz, 4 mais 2, 6 por 2, 3. Então esses são os nossos limites de integração. Limite inferior é 1. Limite superior é 3. Então, nossa integral é integral de 1 até 3. Todo esse trabalho é o trabalho de montagem da sua integral, né? Então, você montou sua integral fazendo essas observações, né? Lembrando aí dos elementos de área, são duas funções, tal. Agora vamos resolver a integral, tá? Vamos começar primeiro fazendo essa continha, né? Isso aqui vai ser igual a integral de 1 até 3 de, né? Ó, menos, colocando em ordem, menos x quadrado, menos x quadrado, x menos menos 3, então x mais 3x, x mais 3x mais 4x, menos 1, menos com mais menos, menos 1, menos 2, menos 3, tá? Tudo isso dx. Então você chegou aí numa integral, né? Que é uma integral relativamente simples, uma integral de potência, né? Integral de x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então a minha primeira parcela aqui, olha, tá? Lembra que a integral de uma soma é a soma das integrais? Então a minha primeira parcela aqui, integral, vai ser menos x ao cubo sobre 3. Minha segunda parcela, mais 4 vezes x ao quadrado sobre 2, menos, terceira parcela, menos 3x. Integral de 3 é uma constante, basta acrescentar a variável, né? Conserva a constante e acrescenta a variável. Em qual intervalo? Né? Intervalo de 1 a 3, né? Intervalo de 1 até 3, tá? Que vai ser igual a...
Bem, aqui cabe uma simplificação, né? 2 aqui, ó, 4 por 2 vai dar 2, né? Tá? E aí nós podemos agora aplicar o nosso teorema fundamental do cálculo, né? Nós chegamos já na nossa integral, na integral de a até b de fx dx, nós descobrimos qual é a primitiva da função f, sabemos o intervalo de variação, basta fazer f de b menos f de a. Então quem é o f de b, né? f de b é essa primitiva aqui para x igual a 3, né? Então menos 3 ao cubo sobre 3, mais 2 vezes 3 ao quadrado, menos 3 vezes 3. Então esse é o f de b, tá? Então o valor da sua primitiva, né, que é a integral desta função, menos x ao cubo sobre 3, mais 2x quadrado menos 3x, tá? Para x igual a 3. f de b menos o f de a, que é a mesma coisa para x igual a 1. Então menos 1 ao cubo sobre 3, mais 2 vezes 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1, tá? Que vai ser igual a, né? Vamos fazer a continha. 3 ao cubo sobre 3, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, então menos 9. Primeira parcela aqui, menos 9, né? Tá? Lembra, 3 ao cubo. Eu vou fazer uma simplificação aqui, ó. Né? Vai sobrar um quadrado aqui. 3 ao quadrado é 9, tá? Então menos 9. 9 vezes 2 mais 18. 3 vezes 3, menos 9. Menos com menos, mais 1/3. Menos com mais, menos 2. Menos com menos, mais 3, tá? Essa seria a nossa continha. Lembra, 27 sobre 3, 9. Então menos 9. 9 vezes 2, 18. Mais 18. 3 vezes 3, 9. Menos 9. Tá? 1/3, né? Menos 1/3, com menos mais 1/3. 2 com menos menos 2. Menos 3 com menos mais 3. O que acontece? Menos 9 é menos 18. Menos 18 mais 18 é 0. Essa parcela aqui vai desaparecer, tá? Vai sobrar menos 2 mais 3, 1 mais 1/3. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4, que é 4/3 unidades de área. Então esse aqui seria o valor numérico, né? O valor dessa área aqui, ó. A área delimitada pela curva da função x² menos 3x mais 2 e a reta crescente x menos 1, tá? Então 4/3 de unidade de área. O enunciado desse exercício é o seguinte: determine a área de uma região delimitada pelas curvas das funções y igual a x² menos 4 e y igual a menos x² menos 2x. Perceba que se trata de um caso em que nós temos uma área delimitada por duas parábolas, né? Uma parábola de concavidade voltada para cima e uma parábola de concavidade voltada para baixo. Então, a área dessa região tem esse aspecto, né? Tá? A área dessa região tem esse aspecto. Uma parábola de concavidade voltada para cima, que é a primeira, y igual a x² menos 4, e uma parábola de voltada para baixo, menos x² menos 2x, que tem esse aspecto. Tá? Então a nossa região de integração provavelmente vai ter um aspecto parecido com esse, ó. Tá? No eixo, no sistema de coordenadas, uma região delimitada por duas parábolas, né? Uma parábola de concavidade voltada para baixo, o menos x² menos 2x, e uma parábola de concavidade voltada para cima, tá? Que é o x² menos 4. Perceba que no eixo x, nós imaginarmos aqui o eixo x, imagine que essas duas parábolas estão no sistema, num gráfico, né? Tá? E no eixo x seria o eixo das abscissas. Eu vou ter aqui um ponto inicial que define essa região e um ponto final que define essa região, que são os valores de A e B. Então eu vou ter uma integral de A até B. Na verdade, a área nesse caso, a área dessa região,
É uma integral de A até B, né? Falta definir agora quem é o nosso integrando aqui dx, tá? Na verdade, lembra que essa integral, na verdade, ela é igual ao valor limite quando n tende a infinito da somatória di igual a 1 até n dos elementos de área f dxi delta x de ordem i, tá? Então, na verdade, esse f de xi aqui é o que eu preciso definir, né? Para saber quem vai ser o meu integrando aqui, ó, que vai permitir calcular essa área, tá? Como é que eu faço isso? Bem, você vai imaginar aqui, olha, vai imaginar aqui um xi qualquer nesse intervalo, tá? Fazer um corte. E aqui nós vamos ter um valor aqui na primeira função, um valor na segunda função, e vamos construir aqui um retângulo, né? Que é o nosso elemento de área de ordem i, tá? Então, a área desse retângulo aqui, a área A de ordem i, é a base vezes a altura. A base desse retângulo é um pedaço do eixo x, é uma partição. É o nosso ΔX de ordem i, tá? Então a base nós conhecemos, nós precisamos conhecer a altura, né? Perceba que a altura é esta medida menos esse segmento de reta. Então essa medida aqui é a parábola de concavidade voltada para baixo, né? Então para esse x aqui, esse ponto é o menos xi ao quadrado, menos 2 vezes xi, né? Esse aqui corresponde a esse ponto, menos esse, que é a concavidade voltada para cima, que é o x² menos 4. Então, menos xi ao quadrado menos 4. Tá? Então, essa aqui seria a altura. Tudo isso vezes a base, que é o ΔX de ordem i, tá? Então, na verdade, a área desse elemento de área de ordem i é base, ΔX de ordem i, vezes a altura, né? Esse ponto aqui está na parábola de concavidade voltada para baixo, para xi, menos xi ao quadrado menos 2xi. Esse ponto aqui está na parábola de concavidade voltada para cima, que é o x² menos 4. Então, para xi ao quadrado menos 4. E aí o nosso elemento de área, A de ordem i, vai ser igual a menos xi ao quadrado menos xi ao quadrado menos 2xi ao quadrado menos 2x, menos com menos mais 4. Tudo isso vezes o nosso ΔX de ordem i. Então, isso aqui seria o elemento de área A de ordem i, né? Que é base vezes altura do nosso somatório aqui, olha. Então, esse elemento A de ordem i, ele aparece aqui, tá? Que é o nosso integrando. Então, com isso, eu consigo montar uma integral para calcular essa área, que é a área limitada por essas duas curvas, tá? Então, a área limitada por essas duas curvas vai ser uma integral de... Bem, eu já sei qual vai ser o meu integrando, né? Integral de menos 2xi, então menos 2x quadrado, menos 2x, mais 4, dx, tá? Então a minha integral, o meu integrando aqui eu já calculei, né? Fiz aqui a altura do meu elemento de área, a altura do meu elemento de área, o maior menos o menor vai dar um valor positivo, então já tem aqui uma integral, né? Para calcular. Falta saber quais são os extremos, né? Os valores de A e de B. Os valores de A e de B são onde elas se cruzam. Então para calcular os valores de A e de B, basta pegar a primeira função, x² menos 4, né? Tá? Pega a primeira função, que é essa parábola de concavidade para cima, e iguala com a segunda função, menos x² menos 2x, tá? Então nós já descobrimos
o elemento de área. Agora vamos descobrir os intervalos, né? Os limites de integração, tá? Então, ó, x quadrado passa esse menos x quadrado para cá. Então, vou ficar com 2x quadrado. Passo menos 2x para cá. Mais 2x. Menos 4 igual a 0, tá? Perceba que o x quadrado mais x quadrado, 2x quadrado, mais 2x menos 4 igual a 0, dá para simplificar. Então, eu vou ter que isso aqui é x quadrado mais x menos 2 igual a 0, tá? Então, aplicação de Pitágoras. Basta aplicar aí, né, Pitágoras e calcular. Delta é igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c, que vai nos dar 8 mais 1, 9. Delta igual a 9. Se o delta é 9, os valores de x vão ser iguais a menos b, então menos 1, mais ou menos a raiz de delta, raiz de 9 é 3, sobre 2a. 2 vezes 1, 2. O que vai nos dar, né? 1x1, que é a primeira raiz, e 1x2, que é a segunda raiz. x1, menos 1, menos 3, menos 4 por 2, menos 2. Menos 1 mais 3, menos 1 mais 3, 2 por 2, 1. Então, menos 2 e 1. Tá? Então, esses limites de integração vão ser menos 2 e 1. E eu posso fechar a minha integral agora, né? Então, a integral de menos 2 até 1, né? Disto, que é o elemento, a área desse elemento de área, dx. E aí é só resolver a integral, né? Tá? Perceba que eu não posso simplificar aqui, olha. Eu posso simplificar aqui porque é uma igualdade, né? Igual a 0. Então eu tenho aqui, olha, 2x quadrado mais 2x menos 4 igual a 0. Divido esse lado por 2, divido o outro lado por 2 e saio aqui nessa outra igualdade. São igualdades equivalentes. Para as raízes, tudo bem. Mas para o cálculo de área, não. Tá? Para o cálculo de área, o 2 aqui é uma constante. Você coloca o 2 em evidência, tira o 2 e a resposta dessa integral é multiplicada por 2. Tá? Se você simplesmente simplificar, esse 2 desaparece da conta. Bem, vamos terminar essa continha, tá? Então isso aqui vai ser igual a... Lembre-se aqui a aplicação de integrais de potência, né? Integral de x quadrado, que é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, menos 2 vezes x elevado a n mais 1, x a terceira sobre 3, menos 2 vezes integral de x a primeira, também x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, tá? Então, x elevado a 1 mais 1, x ao quadrado dividido por 2, mais 4, integral de 4 em relação a x, mais 4x. Isso no intervalo de menos 2 até 1, que vai ser igual a... Bem, cabe uma simplificação, né? Tá? Então nós vamos ter aí essa aplicação do teorema fundamental do cálculo, né? Fazer f de b menos f de a. Fazer f de b primeiro. F de b é o f de 1, né? Então aqui vai ficar menos 2, né? Menos 2 vezes 1 a terceira sobre 3, menos x ao quadrado, vai ser 1 ao quadrado, mais 4 vezes x, que é 4 vezes 1. Tá? Então esse é o f de b, menos, né? Continuar aqui, ó, menos, tá? Menos o f de a. Quem vai ser o f de a? O f de menos 2. O f de menos 2 vai ser menos 2 vezes x ao cubo, que é o menos 2 a terceira sobre 3, menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes menos 2, tá? Você tem aqui o f de b menos o f de a. F de b menos f de a é o valor da sua primitiva, que é a integral de menos 2x quadrado menos 2x mais 4, para x igual a 1, f de b, menos f de a, que é isso aqui, para x igual a menos 2, tá?
Fazendo as continhas, isso aqui vai dar, né? 1 ao cubo é 1, menos 2 vezes 1/3, menos 2/3, né? Primeira parcela. 1 ao quadrado é 1, menos 1. 4 vezes 1, 4, mais 4, né? Então esse é o f de b. Menos, né? Então, ó, menos 2 ao cubo é menos 8. Menos 8 vezes menos 2, 16. Então aqui vai dar mais 16/3, com menos 16/3, tá? Então repetindo, 2 ao cubo é 8, menos 2 ao cubo é menos 8, menos 8 vezes menos 2, mais 16. Mais 16 com menos 16/3. Menos 2 ao quadrado é 4, positivo. Então, mais 4 com menos, menos 4. Menos 4 com menos, mais 4. Menos 2 vezes mais 4, aqui vai dar menos 8. Menos 8 com menos, menos 8. Menos com menos, mais 8. Que vai ser igual a, tá? Bem, vamos repetir as continhas, tá? 1/3 vezes menos 2, menos 2/3. 1 ao quadrado, 1, menos 1, 4 mais 4. Menos 8 com menos 2 mais 16 com menos 16. Menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 com menos mais 4. Menos 2 vezes 4, menos 8 com menos mais 8. Então isso aí vai ser igual a menos 2/3 menos 16, menos 18/3, tá? 8 com 4, 12. Com 4, 16. Menos 1, 15. Mais 15. Certo? Tá? Repetindo, menos 2, menos 16, menos 18/3. 8, 12, 16, menos 1, 15. 18 por 3 é 6, então vou ter menos 6 mais 15. O resultado final vai ser igual a 9 unidades de área, né? Que é a área delimitada por essas duas curvas, né? Uma curva de uma função f de x e uma função g de x, tá? Muitas vezes quando acontece isso, o que nós fazemos? Nós chamamos a primeira função aqui, olha, essa aqui que forma a parte superior do seu elemento de f, aqui forma a parte inferior do elemento de g, né? E essa área, ela vai ser a integral de a até b, tá? De f de x menos g de x dx, tá? Que é o que nós fizemos, né? Ao desenhar o elemento de área, você pegou a função f, que é a sua parábola de concavidade para baixo, f de x, menos a função g, que é a sua parábola de concavidade para cima, g de x. Então, f de x menos g de x dx. E montou a sua integral, né? Esse menos esse dá esse, que é a sua integral. E aí a área dessa integral é só resolver aplicando o teorema fundamental do cálculo, tá?